você não tem visto a resposta, dias onde você tem caído, tem tropeçado, dias onde a sua carne tem falado mais forte, dias onde a sua paz foi embora, né? Noites, e claro, noites onde você não consegue dormir, noites onde só a dor, só a angústia tem te feito, noites onde você tem perguntado, mas por que, Senhor? Noites quando você tem perguntado a Deus, até quando? E você acha que não vai ter forças para levantar no outro dia. Eu olho hoje aqui sentado e vejo uma legião de maltrapilhos. Gente com coração em frangalhos, como o meu. Gente que carece muito da misericórdia de Deus. E nessa manhã eu queria compartilhar com vocês exatamente isso. Se você tem vivido como eu, de fé e lágrimas, né? A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é exatamente isso. Por que a gente sofre? Né? Não teria outro jeito, Senhor? Por que de tanta luta? Por que de tanto sofrimento? E eu meditando, e Deus assim falou tremendamente ao meu coração, e eu ia pregar outra coisa, mas ontem eu e Sairá, a gente saiu para fazer algumas visitas, e eu como um bom sanguíneo que sou, como um bom esponja que sou, né? A gente vai tendo contato com o povo, e isso me marcou muito, me impactou muito. Eu passei a noite, não consegui dormir direito, acordei cedo, de madrugada, para preparar esse sermão. E uma das coisas que o Espírito Santo de Deus falou comigo foi exatamente o seguinte: meu filho, olha para a vida de alguns personagens da Bíblia, olha para a vida de alguns servos meus, acho que foi aí o problema, hein? Olha para a vida de alguns servos meus, e é só arrancar Vinícius, aquele cabo que está ligando o amplificador na mesa de som. Você arranca ele e encaixa de novo que vai voltar o microfone. E aí, Deus falou comigo tremendamente: vamos olhar a vida de alguns heróis da fé, alguns grandes personagens. E eu pude ver que, rapaz, a maioria, só tira, vai fazer um barulho nos ouvidos dos irmãos. Ó, então, vê se lá embaixo o amplificador está ligado. Aí, voltando para cá, Rúdio, avança a primeira coisa, primeira tela aí. Então, uma das coisas que eu pude ver foram a gente olhando alguns personagens, e a maioria dos personagens bíblicos, a maioria dos servos de Deus, eles passaram por grandes lutas e grandes dificuldades, né? Aí a primeira coisa que eu pude entender por que a gente sofre é, primeiro, para a gente aprender a confiar em Deus. Não tem como a gente se relacionar com Deus se não for por fé. Se a gente não tiver fé, se a gente não acreditar, e acreditar no possível não é acreditar, é entender, é ser inteligente. A fé é acreditar no impossível. A fé é como Davi, que olha para o gigante e fala: eu vou vencer. A fé é como Josias, que está no campo de batalha e olha para o exército de Senaqueribe, que é imenso, e de vez de pegar em armas, pega em harpas e bota o povo para louvar. Deus permite a gente passar por sofrimento para fazer com que a gente confie nele, não na nossa força, não na nossa capacidade, não no nosso salário, não na nossa inteligência, não no nosso jeitinho especial de ser. Não porque, como diria nosso querido pastor Paulo, nos meus lindos olhos azuis, que no meu caso são castanhos claros. Entende isso? Deus permite que nós venhamos a sofrer para que a gente comece a acreditar nele, confie nele, descanse nele. Então muito do nosso sofrimento é fruto da nossa falta de entrega nessa confiança de Deus. Para pensar, irmãos, que muito do que a gente sofre é por ansiedade. E agora, como é que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou continuar? E o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã é o seguinte: meu filho, minha filha, confia em mim, descansa em mim, calma. E aí a gente tem aqui um texto que sempre foi um texto que me tira a paz, me tira o sossego. Paulo está escrevendo aos romanos. Paulo já tinha evangelizado ali a Ásia Menor, várias igrejas, Gálatas, Efésios, Coríntios, Antioquia, igrejas poderosas já tinham nascido. Paulo estava agora se preparando para a última viagem dele.
Paulo queria evangelizar a Espanha, mas antes ele ia passar em Roma. Paulo sabia ele que ele não ia conseguir chegar lá, né? Ia ser preso lá em Roma. E ele então escreve aos romanos, preparando a ida dele para lá. E nessa hora, ele começa a lembrar de tantas vezes que ele foi preso, tantas vezes que ele foi acorrentado, tantas vezes que ele foi açoitado, muitos naufrágios, picado por cobra. Ele começa a lembrar de todas as grandes aflições que ele passou na vida dele. Se fosse carta do apóstolo Alexandre aos romanos, eu iria estar falando assim: poxa vida, Deus pegou pesado comigo. Mas aí Paulo, entendendo que as tribulações, as lutas que ele passou, era para ele confiar em Deus. Olha que texto lindo e maravilhoso. Esse aqui é um dos fundamentos da teologia do Novo Testamento. Olha o que Deus fala através da vida de Paulo. Vamos ler todos juntos? E não somente isto, todos juntos, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, o que Paulo está dizendo assim é o seguinte: fique feliz com a sua luta, fique feliz com a tua batalha, fique feliz com a tua aflição. Então o que Paulo está falando é o seguinte: vamos parar de perder o sono por causa disso. E aí ele, sabiamente, ele diz o seguinte: sabe por quê? Porque a luta, a tribulação, a batalha vai gerar em mim, em você, paciência. Isso vai de encontro ao espírito que está reinando nesse mundo. O espírito desse mundo é o espírito imediato. Eu tenho um molecote de 10 anos que, se ele apertar o controle remoto e demorar um segundo para trocar de canal, ele já acha que está demorando e já bate o controle remoto, está com problema e tal. Por quê? O espírito de hoje é o espírito do imediatismo. A coisa tem que ser agora. Para muitos de nós a coisa tinha que ser para ontem. Só que biblicamente o que a gente percebe é o seguinte: no reino de Deus as coisas não vão ser aceleradas, as coisas vão ser produzidas no tempo certo. Aleluia. Por isso, queridos, eu e você estamos passando por um tempo onde Deus quer produzir na gente paciência. Amém. Você está em tribulação? Então o texto diz o seguinte: a tribulação é para produzir paciência. Quantos de nós aqui somos impacientes? Quantos de nós aqui estamos perguntando até quando, Senhor? Quantos de nós aqui estamos perguntando cadê o livramento? E o que Deus está falando para mim e para você agora: calma, descansa. Por quê? Porque a paciência diz que ela gera experiência. Você começa a experimentar Deus. Você começa a ver Deus agindo na sua vida nos pequenos detalhes. Você começa a perceber que Deus não é só o Deus de quando você vem à igreja, de quando o pastor está pregando, mas é o Deus da hora que você esqueceu o arroz no fogo e pede lá: Senhor, não deixa queimar. E você chega lá e, para sua surpresa, o arroz não queimou. Você concebe esse Deus que pode ir lá e desligar o teu fogão? Esse é o tipo de intimidade que Deus quer gerar na gente. Por isso, meu querido, você tem que entender isso. A paciência é para gerar, a tribulação é para gerar na gente aprender a confiar em Deus. Uma outra coisa que eu percebo nessas considerações sobre por que a gente sofre é olhando para a tragédia da vida de Jó, né? Jó perdeu tudo. Alguns dizem que Jó foi fruto de uma aposta entre Deus e o inimigo. E o inimigo rodou a terra e Deus falou assim: olha lá, tá vendo meu servo Jó? Aí o inimigo já malandramente pergunta: mas ele é assim, te serve, te adora, porque ele tem tudo, tem bens, tem isso. Deus, conhecedor do coração de Jó, falou assim: pode fazer o que você quiser com Jó, só não tira a vida dele. O inimigo foi lá e tirou a família, tirou a fazenda, a casa, perdeu tudo. Um dia só teve um terremoto, a casa caiu, literalmente a casa caiu, matou todos os seus filhos.
No outro deu um outro rebuliço lá, perdeu todos os seus bens. No outro dia apareceu um montão de chagas, um montão de feridas no corpo de Jó. E ali o inimigo ficou ali tentando para Jó negar o Deus dele. E aí nesse meio dessa tribulação, Jó, diz o texto que Jó era um homem muito abençoado. Tinha muitas posses, tinha muitos bens. Tinha uma família muito rica, muito próspera. Mas aí Jó, depois dele passar por essa luta, depois dele passar por essa tribulação, depois dele passar por essa dificuldade, olha a declaração de Jó. Vamos ler? Todos juntos. Esse é um texto também muito conhecido da Bíblia. Lá em Jó 42, de 1 a 6. Todos juntos. Então respondeu Jó, Senhor, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento desconhece conselho? Por isso falei o que não entendia, coisas que para mim eram demasiado maravilhosas, que eu não conhecia. Ouve, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os meus ouvidos falar de ti, mas agora te vejo teus olhos, pelo que me abomino e me arrependo, logo assim nasceu. Com os meus ouvidos eu antigamente ouvia falar de ti, agora eu te vejo com os meus olhos. Você entende que a tribulação é para isso também? É para fazer com que a gente fique próximo de Deus, fique íntimo de Deus, querido. A tribulação vai nos fazer compreender os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. Por isso Deus permite que a gente sofra. Por isso que Deus está permitindo essa luta que para você está difícil. Porque diz o texto que Ele não vai permitir que nenhuma tentação venha sobre sua vida sem que você possa suportar. Oh, aleluia. Então isso é uma garantia. Está difícil? Tá. Então quer dizer que Deus vê que você é uma pessoa forte. Quanto maior for sua luta, maior é o que Deus olha para você e diz, é forte, ela consegue, ela resiste. E isso vai fazer com que a gente busque ao Senhor. Isso vai fazer com que a gente clame ao Senhor. Por quê? Porque sabe o que é maravilhoso, irmãos? E isso é uma das coisas que é uma incógnita na minha vida. Deus estava lá, feliz da vida, no universo. Ele inventou de criar a gente, o ser humano. Mas diz o texto que Deus criou o ser humano porque Deus queria companhia. Deus visitava todo dia Adão e Eva no final da tarde para conversar com eles. Que coisa maravilhosa. Deus quer estar contigo. Glória. Deus está com saudade de você. Deus quer conversar com você. Então a luta, a tribulação é para gerar intimidade. Não é para você fugir e parar de vir à igreja. Não é para você agora ficar com vergonha e não querer mais saber de se envolver nas coisas do Senhor. Não é para você ficar escondido aí dentro da sua toca, da sua caverna. Não é para você ficar... Ai, meu problema, não. O que Deus está te permitindo isso é para você buscá-lo e achá-lo e encontrá-lo e você ser íntimo dele. Que coisa maravilhosa. Então por isso você precisa entender. Uma outra coisa que eu percebo na luta, porque a gente passa por lutas e tribulações, é a história de Pedro. O pecado de Pedro me é um exemplo do quanto Deus é maravilhoso, né? E aí, Deus te permite passar por luta e por tribulação, querido, para que eu e você venhamos a vivenciar a grandeza do poder e da graça de Deus. Pedro falou aos quatro ventos: eu nunca vou te abandonar, Senhor. Eu nunca vou te negar, Senhor. Mas vocês conhecem a história. Quando o galo cantou a terceira vez, Pedro lembrou, e Pedro estava fugindo, e foram perguntar para Pedro: você é que segue? Você que é o seguidor de Jesus? E ele disse que não. Nessa hora Pedro agora estava ali, voltou para a vidinha dele. Jesus tinha morrido, e aquele sentimento de pecado: eu vacilei com Deus, eu errei contra o meu Deus, eu não sou digno de fazer a obra de Deus. Tanto é que Deus tinha dito para ele: você vai ser pescador de homens. Mas depois da morte de Jesus, Pedro voltou a pescar peixe, voltou para a vida dele.
Tamanho era o sentimento, a culpa, eu errei. E quantos de nós aqui, às vezes no nosso casamento, a gente erra, a gente vacila, a gente faz coisas. Eu costumo dizer que às vezes, nós crentes às vezes, fazemos coisas que até o diabo duvida que a gente é capaz de fazer. A gente dá tanto mau testemunho, a gente faz tanta barbeiragem, que eu acho que o diabo até fica escandalizado com a gente. Meu Deus, esse ele fez isso! Por quê? Porque a gente faz coisas que é inacreditável para um servo de Deus. E aí nessa hora o inimigo aproveita e começa a jogar isso na nossa cara e acusar a gente. Ah, é você? Quem é você? Você não é nada. E a gente então assume esse peso, a gente assume essa carga. Eu sou pecador, eu não sou merecedor, eu vou abrir mão. E aí você está ali, volta para a sua vida, essa vida que o inimigo fica sempre chamando a gente de volta. E Pedro fez isso, voltou para a vidinha dele. Mas é esse Jesus cheio de amor e de misericórdia. Olha para mim, olha para você agora, como aconteceu com Pedro. E eu fico imaginando quando Jesus, lá ali na praia, preparando os peixes, e Pedro vem correndo em direção a Cristo. Mas num determinado momento Pedro para. E deve ter vindo no coração dele o erro que ele cometeu. Traiu Jesus, negou Jesus. E Pedro não teve palavras. E nessa hora Jesus vai ao ponto e só pergunta uma coisa para Pedro. Jesus não falou para Pedro: Pedro, por que você vacilou comigo? Pedro, por que você me abandonou? Deus não tocou na ferida do Pedro. Deus não acusou, Jesus não acusou Pedro. Jesus só perguntou o seguinte: Pedro, você realmente me ama? Deus já tinha entregue a responsabilidade de Pedro a Pedro fazer a obra dele. E Pedro de repente estava convencido de que não era mais digno do pecado. E naquela hora ali, eu costumo dizer que aquilo que é o maravilhoso, a conversão de Pedro acontece naquela hora, no meu ponto de vista. A mudança de Pedro acontece naquela hora, porque ele teve um encontro com a graça de Deus. Deus olhou para Pedro como olha para mim e para você agora. Por isso que eu e você passamos por lutas e tribulações. Primeiro, para Deus denunciar o seguinte: olha, você é pecador, mas é pela minha graça, é pelo meu poder, amém? É por mim, não é por você. Eu é que faço, e eu te aceito como você é. Eu te recebo como você é. Você é meu escolhido, e eu quero usar você. Por isso Deus permite que a gente passe por lutas e tribulações. Uma outra coisa, uma outra personagem que eu olho para a vida dele e eu vejo, né? Não, vamos falar que a gente não leu, que é tremendo isso, né? Porque aí a gente acha, querido, uma outra coisa que eu sempre compartilho com a minha esposa, e ela me ensinou isso, a gente acha que a gente surpreende Deus, que a gente escandaliza Deus, né? A gente acha que a gente fica tão arrasado com os nossos pecados. Meu Deus, eu vacilei com Deus. Meu Deus, eu pequei contra o Senhor. E a gente fica ali alimentando aquele pecado, aquela culpa. Eu me afastei, eu me firmei no Evangelho, eu andei durante muito tempo. Aí a gente começa a lembrar das nossas histórias. Eu já trabalhei no coral, eu já fazia visita, eu fazia isso, tá, mas agora eu pequei, eu vacilei. E a gente tem a sensação que Deus está decepcionado com a gente. A gente tem a sensação de que Deus surpreendeu, mano. Você fez esse pecado, meu filho. Eu fico imaginando que Pedro estava esperando isso de Jesus. Jesus chegar para ele e confrontar ele com relação a mas você, Pedrão, como é que você faz isso comigo? E a gente tem esse sentimento, achando que a gente consegue surpreender Jesus, consegue espantar Jesus com os nossos erros. Mas Deus já sabe de todos os pecados que você vai cometer até o último segundo da sua vida. Não há surpresas para Deus com relação à sua vida. E aí a gente tem a sensação que os nossos pecados, os nossos erros vão fazer com que Deus esqueça de nós. E aí, olha que coisa maravilhosa. Nós temos lá em Romanos 8, 35, 39, que é um dos textos que seguram a minha fé. É um dos textos que na hora que eu estou errado, estou no vazio, a Espírito Santo vem e fala assim para mim e para você. Vamos ler todos juntos? Mas fala com fé, querido. Olha que palavra linda, libertadora. Todos juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas em
somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai nos separar desse amor. Amém, querido? Então você precisa tomar posse disso. Então essa luta, essa dificuldade não pode, e é legal porque ele abre a primeira pergunta, a primeira resposta que ele dá: o que é que vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação? É a luta, é o sofrimento, é isso que vai te afastar? Se isso está te afastando, você de Deus, muda essa postura. Se vale disso, esse amor de Cristo em mim, por mim, isso tem que me firmar no Senhor. Uma outra personagem que eu analisei foi a experiência de Elias lá na caverna, aquela depressão de Elias, né? Elias teve uma experiência maravilhosa. Elias é um dos textos que eu falo assim: caramba, eu queria ter, tinha que ser comigo. É minha cara aquele texto, né? Elias lá e os profetas lá ficam, não vi nada de cair fogo do céu. 400 e tantos profetas lá, né? Então lá, tocando tambor, e se cortando, e fazendo os rituais dele lá. E Elias foi debochadamente, igual alguém que vocês conhecem, né? Debochadamente. Bota aí, crescendo, monta aí o altar de vocês aí, clama mais alto, de repente lá pro meio-dia, Elias chega para os caras assim: gente, de repente o Deus de vocês saíram, não passei, grita mais, fala mais alto, de repente você não está ouvindo, e lá os caras tinham um gatão, e nada do fogo cair. Elias vai, chega, bem no meu estilo: poxa, minha vez, agora é comigo? Taca água nessa bagaça aí, joga mais água aí. Como é que pode? A madeira e água? Não, pode lá. Ele só fez uma oração. Na mesma hora o fogo desceu, aleluia. E aí Elias teve aquela experiência maravilhosa. Mostrou para todo Israel, principalmente para Acabe e Jezabel, quem era o verdadeiro Deus de Israel. Nessa hora, depois de ter tido uma experiência maravilhosa, e fiquem atentos nisso aí, queridos. Isso é uma das coisas que eu percebo. Você às vezes se envolve na obra de Deus, se entrega tanto. A gente foi para o retiro, fizemos, acontecemos e tal. E aí depois disso, a gente baixa a guarda. Quantos de nós aqui a gente tem uma queda exatamente depois de um grande evento, de alguma coisa que a gente faz para o Senhor? E nessa hora, Elias então ouve uma notícia: ó, Jezabel está pedindo a sua cabeça. Preste bem atenção. Aquele homem enfrentou mais de 400 profetas. Fez um milagre tremendo, que é botar fogo numa madeira que estava encharcada de água. Quando ele recebeu a notícia de que Jezabel queria matá-lo, ele correu, ele fugiu, ele entrou numa caverna e se escondeu. E aí uma das coisas que uma das orações de Elias, que eu acho tão interessante, é que Elias chega e pergunta para Deus: poxa Deus, eu fui o único que fui fiel, eu fui o único que me mantive. Como se Deus fala assim: ô rapaz, além de você tem mais não sei quantos lá que ainda se mantiveram fiel, não se dobraram, então você não está sozinho. Mas aquela palavra de Jezabel o levou para a caverna, e ele então entrou numa depressão, ele ficou abatido, ficou arrasado, não via saída, não via experiência, não via resultado aqui. Pode ser que essa seja a sua luta, essa seja a sua tribulação. Você está deprimido, você está abatido, você está entregue, você não tem mais forças para continuar. Aí diz o texto aqui que a tribulação, a luta, a dificuldade é para que a gente possa lembrar que nós é que somos os fracos, amém? Mas Deus é a nossa força, aleluia. Eu sou pecador, mas Deus é o Salvador. A tribulação muitas vezes é para botar o pingo nos is.
É para botar as coisas no lugar. Porque às vezes a gente acha, e Elias estava achando que ele era o cara. Ele era o bonzão. Eu fui o único. E deixou que você foi o único, Elias. Tem mais tantos servos meus que não se dobraram. E a melhor maneira que Deus, a estratégia, eu acho maravilhosa, a estratégia que Deus fez para Elias curar a depressão dele foi o seguinte: sai da caverna. Meu querido, não entre na caverna. Saia da caverna. Não fique muito tempo aí, porque você vai morrer. Sai da caverna. E aí, na mesma hora, o que Elias fez? Deus mandou ele fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, não, botou ele logo para trabalhar. Vai lá ungir o rei, vai lá ungir os profetas, deu serviço para ele. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque diz o texto aqui em Salmos 46:1 que é o seguinte. Vamos ler todos juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Essa presença constante de Deus, né? E eu acho interessante que ele frisou bem presente. Está lá, está do lado, está contigo. Não interessa para onde você vai, Deus vai estar contigo. E diz que Ele é esse socorro, é esse refúgio, é essa fortaleza nesse seu tempo de angústia e tribulação. Creia nisso. A luta e a tribulação serve para isso, para você experimentar que Deus é a sua fortaleza. Amém? Deus é a sua força. E aí a gente tem aqui, que é maravilhoso, e a Soraya leu esse texto hoje, que diz assim, 2 Coríntios 12:9, todos juntos. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. E aí na sequência, porque quando eu estava fraco, aí que eu estou forte. Que mistério maravilhoso. Oh, aleluia. Você entende que a tribulação é exatamente para isso, para colocar você no ponto certo. Quando você reconhece a sua fraqueza, reconhece o tamanho do seu problema, da sua luta, Deus vai se agigantar, porque isso é direta, inversamente proporcional. Quando você reconhece que você é fraco, automaticamente você está reconhecendo a força de Deus. Isso é maravilhoso. Quando você reconhece, não está em mim, não, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade, mas é Deus que me dá força de eu suportar esse casamento, de eu suportar essa doença, de eu aguentar essa crise financeira, de eu conseguir resistir essa dificuldade do meu lar. Deus vai mostrar a força dele. O outro personagem que eu olho é para Davi. Essa história também de Davi é uma história impressionante. Davi, aconteceu uma história muito estranha. Até hoje eu me pergunto como é que Davi foi fazer isso. Saul, que era o rei de Israel, ficou com muito ciúme, porque Davi começou a ir nas batalhas. Saul fez Davi general. E aí o pessoal começava a cantar, as mulheres começavam a cantar, sempre as mulheres, né? Saul ganhou 1000, Davi 10.000, Saul venceu e tal. E isso foi chegando, sério, amigo. Eu fico imaginando a coreografia das meninas lá. Você se estivesse lá, você também ia, e elas lá fazendo as coreografias, dançando e dizendo que Davi era maior que Saul. Que Davi era mais poderoso que Saul. O coração do rei ficou chateado. E ele então falou assim: ele tem tudo, só lhe falta o reino. E Saul então decidiu matar Davi. Davi, garoto esperto, já tinha lutado contra urso, contra leão. Ele falou assim: o quê? Davi então começou a fugir de Saul. Só que chegou um momento que Saul perseguiu tanto Davi, que Davi teve que morar. Olha que loucura, gente. Davi foi pedir abrigo aos filisteus. Lembra aquele pessoal que Davi teve que lutar contra um gigante chamado Golias? Sabe de qual nação Golias era? Ele era filisteu. Nesse momento Davi foi pedir abrigo. Olha só, a perseguição de Saul na vida de Davi era tão grande que ele foi pedir abrigo, proteção aos filisteus. Mas o rei lá da Filistéia malandramente falou assim: esse cara aí daquele garotinho que botou a gente para correr, Saul está de conchavo com ele, eles estão armando alguma. Não deixa eles morando aqui na capital, não. A ideia era um lugar lá, um pântano lá para eles morarem, chamado Ziglag.
lugar horrível, né? Mais um mangue, um lugar assim, que era onde estava terminava o Rio Jordão, acabava de desaguar nesse lugar, então era um lugar cheio de mosquito, aquele cheiro característico de mangue. Então Davi foi morar lá. Nisso, o couro estava comendo, muita briga entre Israel e filisteus. Davi resolveu ajudar, sabe quem? Olha a doideira de Davi. Poxa, o pessoal da Filisteia aqui deixou a gente morar aqui na terra deles, eu vou ajudar o rei dos filisteus. E ele foi sair em batalha contra o povo de Israel. Olha que doideira. Davi foi lá lutar junto com os filisteus. Olha só, um grande homem de Deus, servo de Deus, cometendo uma loucura dessa. Quando ele saiu para batalhar, os outros inimigos de Davi, se não me consta que a memória, foram os amalequitas. Eles foram lá, invadiram Ziglag, tacaram fogo em todas as casas, levaram as mulheres e os filhos dos guerreiros de Davi, e também era da família de Davi. Quando Davi volta, imagina a cena, eles saíram para guerrear, para batalhar. Quando eles voltam, eles começam a ver aquelas fumaças e aquele desespero, e batendo nos cavalos, nos camelos, meu Deus, o que está acontecendo? Quando chegam lá, as casas todas queimadas, todas destruídas, e nessa hora eles começam a procurar, cadê o filho, chamando pelo nome, Abner, cadê você? Adonias, cadê você? Absalão, cadê você? Ninguém aparecendo, eles desesperados, cadê meus filhos, cadê as esposas? Não encontrava mais ninguém, e aí eles tiveram uma dor muito grande. E aí diz o texto assim, vamos ler, olha só essa situação. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo se acharam dele, alçaram a sua voz e choraram, até que não houvesse neles mais força para chorar. Você entende que muitas tragédias que Deus permite na minha vida e na sua, é para a gente chegar a esse ponto. A gente chora tanto, a gente se lamenta tanto que a gente não tem mais força. Talvez essa seja a sua situação hoje. A gente fica tão arrasado, tão que a gente se entrega ali. Mas esse tipo de situação me faz pensar e chegar a algumas conclusões. E uma delas é essa quinta conclusão aqui. Deus permite luta, dificuldade, tribulação na sua vida, para que eu e você possamos valorizar as coisas certas. Davi estava ensandecido. Davi já tinha sido ordenado, consagrado a Samuel para ser rei. E ele pensou ali, a gente tem lá nos Salmos, uma dica, uma pista de que ele ali com Joabe, seu general, assim, vão para a batalha contra Israel. Na batalha lá, Saul pode morrer, e aí eu não vou ter minha mão suja de sangue por ter matado o rei de Israel. E aí eu posso assumir tranquilamente com ele. Davi estava com foco no trono, Davi estava com foco no reinado, Davi estava com foco na obra de Deus, o que Deus ia fazer com o povo de Israel. Davi estava concentrado na vocação, naquilo para que ele foi escolhido. E aí, meu querido, o inimigo foi lá em nhaco na casa dele, destruiu o seu lar, tacou-lhe fogo, roubou-lhe o que era mais precioso. Nessa hora a gente vê dois salmos de Davi, que ele começa a lamentar a tragédia que aconteceu ali em Ziglag, e ele começa a lamentar e ele abre o coração dele e ele diz que a herança, né, a maior tesouro que um pai pode ter é a sua aljava cheia de filhos. Então Davi aí começa a ver assim, meu Deus, estava tudo errado. Eu botei foco nas coisas erradas. Então Deus permite que eu e você passemos por luta e tribulação para que a gente comece a valorizar aquilo que é certo. Deus quer que eu e você priorizemos o nosso lar, amém? A nossa casa. Enquanto isso não for uma tônica verdadeira na minha vida e na sua, as tribulações vão vir. A gente tem que colocar isso
nos seus devidos lugares, na sua proporção. E aí, querido, você pode estar olhando assim, meu Deus, a minha casa, meu lar, meus irmãos, meus filhos, minha esposa, meu esposo. Você olha para dentro da sua casa e está tudo perdido, está tudo... Opa! Deus está dizendo para mim e para você, o seu foco está nas coisas erradas. Pergunte para o Senhor, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Meu lar tem que ser lugar de paz, isso é promessa de Deus. Diz a palavra do Senhor que todos os seus vão congregar na casa dele. Se isso ainda não acontece na sua vida e na minha, algo está errado. E Deus permite que essas lutas, essas tribulações, façam que a gente abra os nossos olhos. Uma outra coisa que eu percebo, e aí eu olho para a vida de Gideão. Gideão estava lá no lagar, estava lá trabalhando, cuidando lá da sua eira, debulhando trigo, separando as uvas. E aí o anjo do Senhor chega lá e chama ele: ó, quero usar você para libertar o povo de Israel. Ele fica meio cabreiro. Quem garante que você veio mesmo em nome de Deus? Aí ele foi e fez um teste lá com o anjo lá. Ó, eu vou amarrar aqui um pedacinho de pano aqui na árvore, tá bom? Tudo vai estar molhado, menos esse pedacinho de pano. Se isso acontecer, eu sei que é da vontade de Deus. Aí no dia seguinte, quando ele foi lá, a relva toda tinha molhado o terreno, menos um pedacinho de pano dele. Mas ele, não muito satisfeito, ele pediu o contrário. Não, agora eu quero o contrário. Agora eu quero que tudo fique seco e só esse pedacinho de pano fique encharcado. Foi lá e isso aconteceu no dia seguinte. Aí ele falou: opa, esse cara aí vem em nome de Deus mesmo. Deus então usa Gideão para fazer grandes coisas, coisas tremendas e maravilhosas. No final, o pessoal pede assim: Gideão, vem, reina sobre a gente, domine sobre nós. E aí esse homem, agricultor, rude, ele me sai com uma resposta maravilhosa. Ele chega e fala o seguinte: não, quem tem que dominar sobre a minha vida, a sua vida, é o Senhor, não eu. Muitas vezes Deus vai permitir que eu e você passemos por lutas e tribulação para mostrar, para tirar o melhor de nós, para extrair o melhor de nós. Você acredita nisso, querido? Essa luta, essa dificuldade que Deus está te permitindo passar é para que você descubra em Deus que existem coisas boas aí dentro de você, que você é capaz de fazer em Deus coisas tremendas e maravilhosas, que você em Deus é capaz de fazer coisas que você não imagina, não acredita. Amém? Você precisa crer nisso. Às vezes a gente fica lamentando, né? Eu costumo dizer o seguinte: por quantos anos nós vamos velar os nossos mortos? Uma hora o velório tem que acabar. Amém? Por quantos anos a gente vai ficar lamentando pelo leite derramado? Esse leite que derramou, ele já azedou, já virou palhada, já virou queijo, já não tem mais resíduo nenhum no leite. Para que você ainda vai continuar lamentando por esse leite que está derramado? A vida precisa prosseguir. As lutas e dificuldades na nossa vida servem para que a gente aprenda a ser humano. Amém? Então, querido, veio a luta, veio a tristeza, a dificuldade, a gente vai acolhê-la no nosso coração. Porque se a gente também ignorar, a gente finge, e a gente oculta, e a gente camufla as coisas. Não. Está doendo, chore. Está machucando, reclame. Mas a luta e a tribulação, ela vai vir, ela vai encontrar um tempo no seu coração. Mas ela não pode encontrar moradia. A luta e a tribulação, a dificuldade tem que ser passageira na sua vida. Amém? A luta e a dificuldade também servem, e aí eu quero encerrar, e não está ali. Um outro personagem que não é bíblico, mas é cristão, eu olho para a igreja do Pontal e vejo aqui as nossas lutas, as nossas dificuldades. E a última coisa que eu entendo, o que Deus permite que a gente passe por luta e por dificuldade, é para que eu e você, a gente possa experimentar uma coisa maravilhosa, que é saber que você não está sozinho. Aleluia. Você experimentar uma coisa maravilhosa, de como é bom ter gente para te ajudar. Como é bom você olhar para o lado e saber: poxa, tem gente que está ombro com ombro comigo. Mais ainda, uma coisa que é maravilhosa, eu poderia citar aqui vários exemplos de gente que me surpreende aqui no Pontal. Tem uma pessoa que eu ando anos com ela, anos, e a gente tem a impressão de que aquela pessoa forte,
aquela pessoa que encara tudo e tal. E aí minha esposa teve uma crise de coluna. E essa pessoa se dispôs a ir na minha casa, dar faxina na minha casa, lavar o meu banheiro. Eu fiquei impactado com aquilo. Eu sou uma pessoa, eu era um crente, e depois dessa experiência na minha casa, eu me tornei uma outra pessoa. Porque eu vi ali, meu Deus, eu não pedi, não tinha dinheiro para pagar, e essa pessoa se ofereceu para ir lá fazer faxina na minha casa porque minha esposa estava doente. Nessa hora, você vê Deus claramente na vida do outro irmão. Às vezes a gente pede assim, Deus, eu preciso de um abraço seu. E aquele irmãozinho fraco, aquele irmãozinho que você às vezes passou anos orando por ele, é aquela mão que vai pesado, vai estar no teu ombro ali, e aí você olha, de repente aquela mão fraca, com os olhos humanos, a gente vê que aquela pessoa não teria condição de estar ali, mas quando ela faz aquele toque, dá aquele toque de fé, você sente o poder de Deus ali na vida daquela pessoa. Muito da luta e da tribulação que Deus está permitindo que você e eu passe é para a gente experimentar isso. O que é ser igreja? O que é ter gente que sente a dor que você está sentindo? Gente que chora com você? Gente que às vezes vai sentar do teu lado e não vai ter nada para te dizer. Mas você vai saber lá no dentro do seu coração, você não está sozinho. Por isso Deus permite que a gente passe por isso. E o que eu quero te pedir agora, meu querido, minha querida, se permita ser cuidado, amém? É tão bom quando a gente se oferece para cuidar de alguém e essa pessoa, ela aceita o cuidado, ela aceita de bom grado a graça de Deus, porque o que a gente precisa entender é que a graça de Deus é que basta na nossa vida, amém? Você está se sentindo agora fraco, abatido? Essa é a sua realidade? Você está como eu, Deus, eu não aguento mais. Eu olho para a minha família, eu olho para as minhas finanças, eu olho para a minha saúde, Senhor. Não estou aguentando mais. Se essa é a sua situação, eu queria orar por você nessa manhã. Eu queria que você viesse aqui à frente. Se você está nessa situação, é muita luta, Senhor, muita tribulação, e eu não aguento mais, Senhor. Eu não tenho mais força. Eu estou fraco. Eu não tenho da onde tirar força, Senhor. Essa é a sua realidade. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Vamos estar cantando agora um canto que diz exatamente isso. Que a gente precisa da graça de Deus. Essa graça que basta. Você, meu irmão, que Deus falou agora no teu coração. Se você quer abraçar teu irmão, orar com eles. Tem irmãos chorando aqui, irmãos que estão aqui buscando a orientação de Deus. Bota tua mão no ombro. Fala com ele, você não está sozinho, a gente está junto. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha graça é fazer com que conheçam a Ti. E que te perdoarei, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. E que te perdoarei, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Chegou ao ponto, Deus, eu não estou aguentando mais.
Fala para Deus agora. Porque a graça do Senhor é contigo. Deus, nós, mais uma vez, Pai, queremos te agradecer pelas tribulações, pelas dificuldades que nós temos passado na vida, Senhor. Que ela tem produzido em nós a paciência, a perseverança, a esperança, Senhor. E nós te louvamos, Pai, por tudo isso. Ajuda-me, Senhor, a nos contentar, Pai, em toda e qualquer situação. Pai, nós te louvamos, Pai, por essa palavra tão clara, Senhor, qual nos mostra, Pai, que o Senhor está cuidando de nós, que o Pai, Senhor, que ama o seu filho, disciplina, cuida do seu filho. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai, em nome de Jesus, que nós nos permitamos, Pai, que cada um de nós permita, Senhor, que o Espírito Santo trate de cada um de nós nesse tempo. Que nós, Pai, sejamos como esses grandes homens de Deus que foi falado aqui, Senhor. Principalmente ali como Jó, Senhor, que conhecíamos, que talvez, Pai, nós conhecemos o Senhor apenas de ouvir falar, mas é no meio dessas dificuldades, no meio das tribulações, é que nós, Pai, te vemos e te conhecemos face a face. Por isso, em nome de Jesus, Pai, trata de cada coração aqui nessa manhã, em particular, Pai, do meu coração, porque Tu sabe como eu estou, como cada um de nós aqui nessa manhã está, Senhor. Ó, Pai, muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, muito obrigado pela Tua igreja aqui no Pontal, Senhor, porque sabemos que não estamos sós. Sabemos que tem muitas pessoas que ainda não dobraram o joelho a Baal, estão caminhando junto de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toma essas vidas, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Leva-nos, Pai, que essa palavra possa ficar guardada na nossa mente quando vier os motivos de choro, das dificuldades, e nos fazer, Pai, olhar para Ti, levantar os nossos olhos, sair, Pai, das nossas cavernas para buscar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida do Alexandre. Estou cuidando do Teu servo, completando a boa obra na vida dele. Seja conosco, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu não preciso ser reconhecido. Continua aqui, meu querido. Vamos cantar mais uma vez. Abraça o teu irmão, ministra a vida dele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha agora é fazer com que conheçam a Ti. E de mim louvarei, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
Amém. Deus abençoe a todos.